Olá! No vídeo de hoje eu quero falar sobre o esfriamento espiritual. E como base para este assunto, eu quero ler lá na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 11, que diz assim: Não sejais vagarosos no cuidado, ou seja, no zelo. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nesse capítulo aqui, o apóstolo Paulo estava recomendando a todos os cristãos que estavam em Roma, na Itália, a se consagrarem a Deus e a serem fiéis no uso dos seus dons, atribuindo ao Senhor toda a honra e toda a glória e todo o louvor. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele diz exatamente, contra o esfriamento espiritual, quando ele disse: sede fervorosos no espírito, onde há fervor, a motivação, a vontade, a força, a alegria de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer, usando tudo aquilo que Deus colocou em nós para o louvor da glória dele. Mas é importante lembrarmos que o ser humano ele é constituído em três partes, três áreas, que é o corpo, a alma e o espírito. E o esfriamento ele também pode atingir essas três áreas. O esfriamento do corpo nós sabemos que é causado pela hipotermia, que é quando nossa energia corporal ela chega a zero, que pode nos levar à morte. O esfriamento emocional, ela tem a sua penetração no coração. O coração que é a sede da nossa emoção, a sede da nossa alma. E todas as vezes em que nós somos atingidos pelo esfriamento, perdemos o nosso calor, o carisma, a intensidade, o interesse. Quando nos tornamos pessoas difíceis de se comover, quando acaba o combustível que nos movia a fazer aquilo que sempre nos agradava, causa desânimo, apatia, que é a falta de sentimentos, a desmotivação interior, a falta de força. E também quando nós começamos a pensar assim: eu estou na plateia para ver no que vai dar. Todas as vezes que somos atingidos pelo esfriamento emocional, significa que nós estamos perdendo a sensibilidade na área da emoção. E o esfriamento espiritual tem a sua base na mente humana. A mente humana que é a base do espírito, da fonte em que se encontra a fé, a razão. Todas as vezes em que nós somos atingidos pelo esfriamento espiritual, nós chegamos ao estado de descrença em Deus. A indiferença em relação à fé, quando nos faz abandonar completamente os princípios e os mandamentos divinos, quando achamos que não temos nenhum motivo mais para nos arrepender. É a total ausência do Espírito Santo. E quando nós somos completamente cheios, mas do espírito deste mundo. Todas as vezes que nos sentimos assim, nós precisamos de socorro espiritual. E esse socorro, ele vem através do entendimento de que Jesus, o Filho unigênito do Pai, ele veio para nos religar a Deus, para nos tirar dessa zona de inércia espiritual, desse afastamento, desse congelamento, do calor de Deus. E Jesus, ele é a ponte que nos religa ao Pai. Jesus sabia, Deus no seu trono, ele sabia que o homem por si mesmo, ele não conseguiria se voltar a Deus. Depois da queda do homem lá no Éden, Deus, ele entregou, mais à frente as suas leis, que também não foram suficientes para levar o homem a uma intimidade, a colocar ele de uma forma plena, como era antes no Jardim do Éden. E Jesus ele veio para isso, para restaurar essa comunhão do homem com Deus. Todas as vezes em que nós reconhecemos isso,
aceitamos, né, aquilo que Cristo, Filho de Deus, fez quando ele estava ali na cruz do Calvário, ele que foi o sacerdote e também a própria oferta pelo pecado, quando ele fez a expiação, né, através do seu sangue, ali ele nos religou, ele nos abriu, né, uma oportunidade, vamos dizer assim, a oportunidade perfeita para estarmos diante de Deus e servir a Ele por toda a nossa vida e em perfeição. Jesus, Ele se manifestou neste mundo para nos resgatar e nos tirar desse isolamento espiritual. Isolamento que nós vemos que boa parte do mundo ainda se encontra, porque é necessário pregarmos o Evangelho do nosso Senhor Jesus. E se você, meu caro amigo, que está me ouvindo e assistindo, né, através desse vídeo, e se você percebeu que tem esses sintomas, né, no seu espírito, eu quero dizer para você que Jesus, Ele te ama e Ele quer levar você de volta ao seu Criador, para que você possa ser salvo de um juízo vindouro, porque a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Mas o Senhor, Ele enviou Jesus para que por meio dele pudéssemos alcançar a eterna salvação. Que nesse dia, né, que se chama hoje, você possa atender a esse convite, ao convite que Jesus e a oportunidade que Ele te dá nessa hora, para que você possa estar para sempre ao lado do Pai Celestial. E eu quero deixar essa reflexão para você, que possamos nos encontrar numa próxima oportunidade, se assim Deus permitir.